Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor do ensino de filosofia. Estamos aqui nos estúdios gravando esse conteúdo que está chegando na sua casa. Espero que você sempre esteja anotando, principalmente você, aluno da terceira série. Hoje vamos estar com um conteúdo bem interessante, vamos estar trabalhando sobre o conhecimento dos diferentes modos de conhecer o mundo, tá? Isso é uma problemática da filosofia. E para tanto, eu vou compartilhar com vocês os slides, que é algo totalmente didático para você poder acompanhar as nossas aulas, tá bom, pessoal? Então, visualizando aí, o nosso primeiro slide tem um conceito, tá? O conceito ele vai dizer que vai partir da teoria do conhecimento, que é um dos principais ramos de estudo da filosofia ocidental. Os filósofos pré-socráticos iniciaram um movimento de tentativa de compreensão racional do mundo, na formação dos seres viventes e não viventes, ou seja, de um afastamento do pensamento mitológico, né, e uma aproximação do conhecimento racional. Isso, né, despertou em Platão, que era Sócrates, que era discípulo de Sócrates, uma curiosidade pela busca do conhecimento verdadeiro, que dá início à busca pelas teorias do conhecimento por meio do o início do pensamento metafísico. Então, pessoal, diante desse primeiro momento aí, desse surgimento desse conceito, é interessante a gente perceber que antes, né, do Sócrates, o pensamento dos homens era sempre na busca da verdade, da felicidade, né, do conhecimento que não era acessível. Então, é claro que nesse momento vai surgir a poesia, os escritores como Homero e Hesíodo vai ter a sua contribuição no pensamento dos gregos. E, de certa forma, o conhecimento que eles tinham a respeito de dados fenômenos, como a manifestação do raio, do trovão, pelo pensamento deles, era os deuses que estavam duelando, era as entidades, era os divinos que estavam entrando em conflito. Então, a verdade para eles só podia estar intrínseca no mundo suprassensível, no mundo além dos sentidos. E aí o velho Platão, que era discípulo de Sócrates, que conviveu com Sócrates, com a disciplina da ironia e da maiêutica, ele vai ser um grande escritor, tanto que ele vai escrever a República, e nessa República e vários outros livros, ele vai construir o mundo sensível, que é o mundo metafísico, é o mundo dos deuses, que é o mundo onde está a verdade, onde está a felicidade, e o mundo sensível, que está sujeito às coisas erradas. O mundo sensível para Platão é baseado nos sentidos, na audição, na visão, no paladar. Então, para ele, a gente muitas vezes está ouvindo uma determinadas coisas e parece que é verdade. É tanto que na carta 7ª, ele vai criar o mito da caverna. Na metáfora que ele vai construir, ele vai dizer que pessoas estavam vivendo numa caverna e elas olhavam para o fundo da caverna e percebiam apenas sombras passando. Mas elas não tinham conhecimento da realidade, elas não tinham experiência, até que um consegue se libertar, sair e contemplar o sol, contemplar a relva, os pássaros. Então, esse mesmo que volta e conhece a realidade, conhece a razão, conhece o Logos, volta para dizer para os demais que o mundo é belo, que o mundo é colorido, que existe liberdade, que existe água, que existe um mundo totalmente diferente daquele que as pessoas estavam presas na caverna, certo? E aí, ao fazer essa alegoria, ele quer dizer que existiu um homem chamado Sócrates que conseguiu se libertar das algemas, ele conseguiu se soltar do achismo construído, né, pelos sofistas, ele sai para fora e ao sair começa a indagar as pessoas, ele foi acusado de corromper a mente dos atenienses, foi julgado, foi condenado e ele toma a sucuta e ele vai morrer. Ele prefere morrer do que viver preso pelas algemas, e aí ele vai contar justamente numa metáfora no livro 7º, né, como foi essa interação do seu mestre com a realidade, com a razão. Tá? Então, por isso é importante estudar a teoria do conhecimento, porque é um despertar, é um levantamento, é uma revolução. O conhecimento traz revolução.
tá? Vamos prosseguir aqui no nosso slide. Então, o que é, professor, então, a teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento é uma área de estudo originalmente da filosofia, tá? Ela é originalmente filosófica, mas que ganhou, né, contornos de ciência da educação, da psicologia. Enquanto temas filosóficos, a teoria do conhecimento surgiu nos escritores Platão, que questionava sobre a forma de obter o conhecimento verdadeiro. Então, para ele, o conhecimento verdadeiro não podia vir do mundo sensível, porque o mundo sensível se baseia nos sentidos e os sentidos são enganosos. Ele foi seguido por Aristóteles, Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Ele vai construir uma filosofia baseada principalmente em Platão. É tanto que ele vai construir a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na cidade de Deus, as pessoas são perfeitas. As pessoas não pecam, as pessoas não são egoístas, não são avarentas, não são presunçosas, não são arrogantes, mas na cidade dos homens as pessoas são corruptas, são ladrão, rouba, mente, né, faz coisas erradas. Então, o Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, que viveu aí no século IV depois de Cristo, ele vai trazer esse mundo novamente, esse mundo platônico nas suas escrituras, tá? Então, diversos outros filósofos que seguiam a linha metafísica da teoria do conhecimento. Ou seja, o conhecimento verdadeiro para Platão, Aristóteles e o Santo Agostinho é um conhecimento que apenas está no mundo suprassensível, está além dos sentidos, o conhecimento verdadeiro, tá? Então, mais tarde surgiram outras vertentes como o racionalismo. O racionalismo vai surgir principalmente na pessoa de René Descartes, quando ele cria o cogito ergo sum. O que é isso, professor? Penso, logo existo. Se eu penso, esse logos vem de logos, vem de razão. Então ele vai querer dizer que o pensar tem envolvimento com a racionalidade. E o empirismo, que vai nascer com outros pensadores, né? Tá? O criticismo, né, na modernidade, a fenomenologia, com Hegel, por exemplo, vai dizer que existe um conhecimento na mente das pessoas ao longo da história, certo? Que vai mais tarde ser absorvida por Marx, que vai criar sua grande teoria, que na verdade é uma teoria que ainda hoje traz muita interpretação errada. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir nos nossos slides. Quais são as vertentes da teoria do conhecimento? E aí nós temos a metafísica, tá, pessoal? O que é metafísica, professor? É o não físico, tá? É além do físico, tá? Existe um mundo físico, que é baseado na physis, aquilo que pode ser visto, tocado, sentido, é morno, é crente, é frio, certo? Eu posso sentir a brisa e existe um mundo que eu não posso sentir a brisa, eu não posso sentir que está quente, que está frio. Existe um mundo, certo? Além dos meus sentidos, por isso que é metafísico, tá? Então podemos notar o início da trajetória metafísica em Platão, embora os filósofos gregos clássicos não tenham sido o primeiro a sistematizar a área do conhecimento. A metafísica em Platão passa pela diferenciação de duas realidades distintas. A noção de que o conhecimento verdadeiro está em uma dessas realidades. Então, ele vai dizer, existe, por exemplo, uma ideia do professor César, uma ideia perfeita. O César lá não envelhece, não tem fome, não tem sede, ele é perfeito, totalmente perfeito, ele não vai envelhecer, ele não vai mudar. E existe uma ideia de um César que vive aqui na Terra, no mundo sensível, que ele envelhece, que ele é cheio de defeito, que ele é uma pessoa que é fadado às imperfeições. Então, esse mundo suprassensível criado por Platão é o mundo perfeito, é onde está a verdade, aonde está possivelmente uma divindade, que mais tarde o seu discípulo Aristóteles vai chamar o primeiro motor imóvel que coloca tudo em movimento e não necessita de nada. Então, Aristóteles vai ter a ideia de Deus, que é o primeiro motor imóvel. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir no nosso slide. Então, o filósofo falou em realidade sensível, percebida pelos sentidos do corpo, a realidade suprassensível. O que é isso, professor?
Suprassensível, realidade, é aquilo que está além dos sentidos, aquilo que está no mundo metafísico, tá? Compreendido apenas pelo intelecto. O mundo metafísico, o mundo suprassensível, só pode ser percebido por uma capacidade humana. Qual é? O intelecto. Aquilo que a gente conhece como intuição, que muitas chamam de sexto sentido, né? Porque nós estamos 5, né? Você já catalogou 5 sentidos. Então existe o sexto. Qual é o sexto, professor? A intuição, é o intelecto. Há um mundo que a gente só consegue absorver a partir do pensamento, a partir do sentido do pensar. Então, quem pode perceber esse mundo suprassensível? Somente o homem. O animal pode sentir isso? Não. Ele não tem ideia de que existe Deus, ele não tem ideia de que existe verdade, ele não tem ideia de que existe o amor verdadeiro, ou seja, o amor, a verdade de Deus está no mundo suprassensível, está no mundo além do sentido, tá? O único conhecimento verdadeiro advém dessa realidade. Os sentidos que garantem o conhecimento sensível, né, aprendem apenas a realidade material, tá? A falha, a enganosa, né, a tudo isso envolve esses sentidos enganosos. Então, segundo Platão e Aristóteles, discípulo de Platão, né, foi mais adiante, ele discordou de seu mestre na questão do conhecimento sensível. Para o filósofo, existe 6 graus de conhecimento. Então, Aristóteles vai dizer que o conhecimento parte da sensação, da percepção, da imaginação, da memória, do raciocínio e da intuição. Então ele vai colocar a intuição, igual Platão, tá, numa ponta de destaque. Ele vai dizer, o homem pode intuir, os animais não podem intuir. O animal ele pode até ter sensações, emoções, né? Ele pode até imaginar que alguém pegar um pau pode bater nele, mas isso não é considerado intuição, isso pode ser chamado de outro sentido. Mas intuição é você ter aquele estalo de saber diferenciar se uma coisa realmente é perigosa ou não, certo? Somente o homem tem essa capacidade. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir com os nossos slides, tá bom? Então, temos aí exemplos, tá, de conhecimentos, o racionalismo que vai nascer com René Descartes, tá? Né, que é o cogito ergo sum, que ele vai duvidar do conhecimento, ele vai dizer que tem um demiurgo, que tem um demônio que pode estar levando ele aos sentidos enganosos, né? Ele vai dizer aí no segundo parágrafo, Descartes, eventualmente, né, ele trouxe a possibilidade de possuirmos um conhecimento além do racional, né? Mas a origem dessas ideias, segundo ele, estaria na ideia inata, né? Temos a capacidade inata de ter algum conhecimento, temos sim, mas também temos a capacidade de sermos também ambientalista, que a gente venha conhecer a partir da convivência social, das disposições que aparecem para a gente. Não é simplesmente o inato, né? Não está sempre dentro da gente. É claro que quando a gente nasce, ninguém ensina o menino chorar por querer a teta da mãe, chorar, isso aí é inato da criança. Isso aí não existe uma escola que vai dizer, menino, quando tu estiver com fome, tu chora que a tua mãe vai te dar peito. Não existe isso. O menino tem realmente um conhecimento inato, mas é pequeno. Os outros demais conhecimentos você vai adquirindo em sociedade. Segundo Aristóteles, o homem é o zoopolitikon, o homem é o animal político. Somente o homem consegue desenvolver conhecimento dentro da poli, dentro da cidade. Tá bom, pessoal? Existem outros tipos de conhecimento, tá? E aí nós vamos já para o nosso exercitando, a gente vai colocar aí para você visualizar, tá? No centro, bem aí, está bem localizado. Vamos ver. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto, né? Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre, né? O homem tenta descobrir. Então você está visualizando aí, né, o slide, de um lado está Platão, no meio está um pensador, então ele está apontando para algum lado. Então, pessoal, nós temos aí a alternativa A, B, C, D, né, e E.
Então, a nossa resposta certa é a realidade inteligível por meio do método dialético. Tá bom, pessoal? O professor César fica por aqui. Muito obrigado. Acesse a plataforma Eduque e também vá lá no YouTube webaulasEAD.ce e tenha acesso a todo esse conhecimento do terceiro ano. Muito obrigado e tchau.